Queridos amigos, senhoras, senhores, mãos postas em oração sincera, diariamente nós pedimos a Deus que abra nosso entendimento e dulcifique nossos corações. Nós que temos na intimidade de nosso espírito o germe do amor, precisamos urgentemente investir nesse sentimento sagrado, a fim de que nós possamos manter uma comunhão digna com os espíritos superiores, para não dizer um contato direto com Deus. Deus, que tudo fez, que tudo criou, usando de sua sabedoria infinita e do seu amor inesgotável, permeou na sua criação o germe do amor. Portanto, nós podemos apreciar, desde o pôr do sol, com as suas tintas vivas, belas, desde o cântico das fontes, das cachoeiras, desde o cantar dos passarinhos, do vento, repassando pelo arvoredo, em tudo nós podemos perceber a presença do amor divino, que também canta dentro de nós. Com um detalhe dramático, é que Deus, na sua sabedoria, Ele facultou às criaturas o dom da liberdade de consciências, o livre-arbítrio. Portanto, se Deus está dentro de nós, na sua essência de amor e de alma imortal, nós resolvemos dramaticamente esquecer do Criador. Dramaticamente nós resolvemos não dar a atenção devida aos nossos órgãos que trabalham dioturnamente para manter a nossa existência biológica em atividade harmônica. E nós, infelizmente, ao invés de mandarmos mensagens positivas, a fim de que as células trabalhem alegremente, nós comumente guardamos rancores, vinganças, tristezas, acumulamos decepções e colocamos o artigo da fé na estante da nossa casa, dentro da Bíblia Sagrada, ao invés de colocá-la nos nossos corações. Amor, esse dom divino que faz-nos mais próximos do Criador, porque no instante que estivermos amando, nós estaremos em sintonia com Ele, ainda que não estejamos em oração. O amor precisa ser trabalhado, porque ele surgiu e foi colocado por Deus em nós como uma semente, e nós precisamos investir para que essa semente germine, cresça, floresça e frutifique. É o trabalho nosso permanente. Quando nós adentramos a juventude, a puberdade, almejamos com o príncipe ou com a princesa encantada e sonhamos com aquele amor pleno que realize nossos sentimentos
e que complete a nossa alma de doces encantos. Todavia, não é tão fácil dessa maneira. Não é tão fácil assim conquistarmos esse amor, porque ele se parece com uma planta que precisamos cultivar com esforço diário, com irrigação, com carinho, com paciência. O amor que existe em nós de forma natural, espontânea, é um amor instintivo, compulsivo, é um amor doentio, enfermo, é um amor cheio de invejas, com desejo de posse, com ambição, com egoísmo. Esse amor é natural de nós, humanos, que no passar dos milênios arrastamos esses instintos conosco. Mas Deus nos fez para evoluirmos. E para evoluirmos nós precisamos trabalhar os nossos impulsos e controlá-los. Como os engenheiros controlam as enxurradas dos grandes rios caudalosos, represando-os e depois transformando aquela força em energia hidrelétrica. Nós precisamos investir nessa direção. Quando nós formos escolher aquele que será o nosso companheiro ou a nossa companheira, precisamos estar cientes de que é preciso trabalhar e trabalhar muito. Porque nada é dado de graça. E mais ainda porque nós vivemos tão desconfiados. Qual se fôssemos gatos escaldados, que de água fria tem medo? Nós temos receio de nos abrir o coração. E ficamos escondendo nossos sentimentos para o outro ou para a outra. O que dificulta o acasalamento de emoções e o surgimento do amor. É um trabalho que deve ser de dia a dia, de perseverança, mas compreendendo que amor é Deus em nós, compreendendo que dentro de nós existe o germe do amor, e aceitando como verídica a informação de Emmanuel, que nos informa que a maravilha do amor é a sua capacidade de contagiar. Essa é que é a grande maravilha, o que é o grande segredo do amor. E se nós não estivermos contagiando o outro ou a outra, é porque nós não estamos liberando o amor. Esse amor está aprisionado no coração. E para soltarmos, libertarmos esse sentimento, é preciso que a gente trate aquele cônjuge com quem nós convivemos com o carinho que lhe é devido e estabelecido pela própria lei, pelo Código Civil, que exige de cada um dos cônjuges respeito, carinho, trato humano com o outro. Uma coisa é certa: se nós conseguirmos, com esforço pessoal, não escutar lamentações, não fazer críticas azedas, amargas, se nós exercitarmos a boa vontade, a capacidade de perceber no outro valores, se nós exercitarmos
a força mágica do elogio, de observar valores que o outro possui, esquecendo, deixando como que não estivesse vendo os defeitos. Se nós trabalharmos nessa direção de enaltecer e elogiar, de apoiar e auxiliar, de ter paciência e esperar, de acariciar e beijar, nós então conseguiremos indiscutivelmente fazer com que de dentro de nós ecloda a força magnética do amor. Indiscutivelmente aquele que recebe tratamento adequado de compreensão e carinho a todo instante, que mesmo que seja agressivo até certo ponto, mas de tão bem ser tratado sempre, ficará impossibilitado de revidar e começará também a elogiar. E a vida do casal transformar-se-á em troca magistral de elogios, de carícias, de olhares, de namoros, de paixão. Não mais da paixão biológica, mas da paixão espiritual acima de tudo, que independe do contato físico, que é transitório, momentâneo e rápido, e as horas que se passam de convivência a dois é muito mais demorada, demanda mais tempo, e é por isso que nós precisamos transformar nosso lar num pequeno ninho colocado no alto da árvore da vida, em que ali cante as glórias de Deus e celebre-se a alegria de viver. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 9, Fénelon faz um largo comentário sobre o amor, sendo que nós observamos duas frases importantíssimas ali inseridas. Capítulo 11, item 9. A primeira frase trata de que Deus colocou no coração humano o germe do amor no início da criação, nos primórdios da criação. Não foi agora na condição humana que esse germe se estabeleceu, mas nos primórdios antigos. E quando falamos em primórdios, nós falamos em bactérias, em moneras, em células, vagando nos oceanos tépidos de mais de 1 bilhão de anos atrás. Foi ali que Deus colocou o germe do amor em nós. E nós então começamos a fazer uma analogia daquilo que Fénelon disse no Evangelho segundo o Espiritismo e aquilo que está inserido na Bíblia Sagrada, no primeiro livro, a Gênesis, capítulo 1, versículo 27, em que afirma categoricamente que Deus, no princípio, fez o homem à sua imagem e semelhança. E quando falamos que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós imaginamos às vezes que inconscientemente, pelo menos os não espíritas, instantaneamente pensam em olhos, nariz e boca, imagem e semelhança de Deus, sem saberem que Deus é espírito, que não tem forma, porque a forma
faz parte da matéria, e a matéria se altera com o passar do tempo. Talvez por isso que alguns religiosos, algumas doutrinas religiosas, retratam Deus como um velho, porque já faz tanto tempo que Ele criou o universo, não é verdade? Mas nós sabemos que Deus não tem forma, que Deus não tem nariz, boca. Deus é Espírito. Como dizia João o Evangelista no capítulo 4, Deus é Espírito e importa que seja adorado em Espírito e verdade. Então, continua a descrição do Gênesis. E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, a sua imagem e semelhança o fez. Macho e fêmea os criou. Outra explicação científica, outra explicação da biologia, porque sabemos que na origem do ser humano, na origem dos seres viventes, na origem das bactérias, nós vamos ver a intimidade macho e fêmea atuando. A princípio, a reprodução se dava sem contato sexual. Era reprodução assexuada, em que a bactéria se dividia ao meio, e as partes cresciam, voltavam a se dividir, cresciam, voltavam a se dividir, e assim havia a multiplicação sem o sexo atuar. Era, na verdade, macho e fêmea dentro da própria bactéria. Tem razão a Bíblia Sagrada. Mas conta-nos André Luiz, em Evolução dos Mundos, que os arquitetos, servidores de Jesus, visitando o nosso planeta há 1,5 bilhão de anos atrás, magnetizaram aquelas bactérias primitivas para dissociar cada uma daquelas bactérias, para que elas pudessem ganhar sexos. E elas conseguiram então, umas tornarem-se mais ativas e outras mais passivas, na busca amorosa do encontro do amor. Aí nasce o amor. O amor na sua forma embrionária, nos primórdios das atrações físicas e biológicas, em que uma parte de uma célula busca ansiosamente pela outra para se completar e se reproduzir. No primórdio, amor é tão somente a atração. A mesma atração que comanda os astros, que equilibra as nebulosas, que mantém os satélites presos aos planetas, e os planetas obedecendo às órbitas dos sistemas solares, dos sóis. No princípio, é mera atração. E quando falamos em atração, nos lembramos de nós humanos tão pequeninos e tão terríveis, tão inferiores, que nos entregamos ao poder das atrações físicas, das aparências, e nos enfeitiçamos pelas aparências. Entregamos-nos as nossas armas diante do poder da sexualidade, exposta aos 4 ventos, quando nós precisávamos e temos condições de disciplinar nossos impulsos, de controlar nossas emoções. A princípio surge a atração, depois o instinto sexual. E o instinto busca incessantemente o encontro amoroso para a multiplicação das algas, dos peixes, dos vegetais, dos animais inferiores. Ainda hoje nós trabalhamos nossos instintos, que precisam ser sublimados.
nós precisamos sublimar nossos instintos. Eles operam como trabalhadores ativos, inconscientes, mas nós, usando da razão, podemos controlá-los, domá-los, evangelizando-nos, sublimando-nos. É esse o grande trabalho que se opera em nós, no passar dos milênios. Precisamos ter vigilância e oração, para não sermos domados e dominados pelo sexo desenfreado, que está muito longe do amor, mas que está muito próximo do primitivo sentimento instintivo do sexo atração. O sexo atração que não sacia a alma, que não alimenta a alma, que de certa forma satisfaz os instintos momentaneamente, mas que pode transformar-se no passar do tempo pelo vício do sexo em possessões, em obsessões, em vícios, em enfermidades terríveis. Mas nós espíritas estamos investindo no verdadeiro sentimento do amor, sublimando-o, para que não sejamos arrastados por essa avalanche perigosa que nos leva ao encontro dos rochedos das tentações. Fénelon, no capítulo 11, citado há pouco, ele faz outra apreciação interessante, além desta. A criatura humana, por mais cruel que seja, por mais inferiorizada que possamos imaginar, por mais materialistas, cruel, debochada, atrasada, criminosa, por pior que ela se nos pareça, ela tem dentro de si esse germe do amor. E esse germe do amor que está dentro daquele que nós condenamos como nosso irmão inferior, está aprisionado pelos laços do amor a alguém, pelos laços do afeto. Ele ama alguém na face da terra. Não há nenhuma criatura que não tenha se envolvido pelos laços do amor a alguém em algum lugar. É bom que se leia esse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá escrito que esse amor, que essa pessoa que nós consideramos como vil, cruel, criminosa, ele tem esse afeto capaz de arroubos gloriosos, porque o amor é capaz de fazer prodígios. O amor transforma-nos, sublima-nos. O amor é a grande solução da humanidade inteira. Foi por isso que Jesus, quando veio à Terra, não veio implantar filosofias complicadas, complexas, teorias, mas veio trazer para nós o exemplo vivo do amor. Há pouco, eu conversava com um amigo ali ao lado, dizendo da grandeza do livro Libertação. E quando eu li o livro Libertação, eu fiquei muito empolgado com o livro. Porque o livro traz para nós um horizonte, libertação. Por pior que sejamos, um dia nós teremos a nossa libertação. Por pior que sejamos, Deus concederá a nós a nossa alforria. Seremos livres, completamente livres,
Por enquanto, ainda amarrados, algemados aos sentimentos mais grosseiros, mas precisamos lutar contra esses sentimentos e precisamos purificar nossos valores morais. É a nossa grande busca, é o nosso grande trabalho. E lá em libertação nós vamos encontrar a história que inicia-se na Itália, onde Matilde tem um filho rebelde, de nome Gregório. Gregório é o filho rebelde que não quer ser cristão. Eu não quero ser cristão, porque ser cristão, que tem como fim uma crucificação, isso não é glória para ninguém, na visão dele. Abandona o cristianismo de sua mãe Matilde e ingressa nas hostes das trevas, para lá conquistar a coroa de valores físicos, de valores materiais. E quando desencarna, vai implantar nas trevas do umbral um reinado chamado Legião dos Dragões, em que ele se torna uma pessoa crudelíssima, Gregório. Mas a doutrina espírita nos ensina que Deus, na sua sabedoria e no seu amor, dá-nos a liberdade de fazermos o que quisermos. Deus não nos obriga nem a viver, nem a matar, nem a estudar, nem trabalhar. Podemos ser ociosos, preguiçosos, loucos, viciados, não importa, somos livres. É uma glória ser livre. A pior coisa do mundo é ser marionete, é ser controlado pelos outros. Somos livres, mas com um detalhe: nós temos de prestar contas do que tivermos feito, do que tivermos realizado. A liberdade com a colheita posterior. A liberdade para semear, a obrigatoriedade de colher. Não há segredos, a lógica desse determinismo divino. Passam-se mais de 700 anos nas trevas. Este homem Gregório, praticando o mal, sem que Matilde, sua mãe, pudesse retirá-lo de lá, por causa do livre-arbítrio. Enquanto ele quisesse ficar lá, deveria permanecer lá. Mas, como dissemos, a frase que Fénelon afirma no Evangelho segundo o Espiritismo, que em qualquer parte do universo nós temos alguém com quem temos um afeto infinito. E Gregório tinha um afeto infinito por Margarida, filha de Gúbio, e tinha um extremoso sentimento de respeito à sua mãe Matilde. Até que um dia ele começa a dar sinais que está enfastiado de tanto amor, de tanta falta de amor. Está enfastiado de tanto mal que pratica. Está enfastiado da ausência do seu grande amor, que é Margarida. E eu me lembrei que quando eu era um jovem, morava lá em João Pessoa, na rua Lourenço Fernandes, quando um vizinho nosso tinha vários filhos, ele preparou uma vitamina, não sei se era 4 ou 6 filhos, parece que eram 6 filhos, com 2 abacates, um ou 2 abacates. Fez vitamina no liquidificador, botou leite, coisa e tal, ficou aquele negócio ralo. Era pouco abacate para muita gente.
Um dos filhos disse: eu não tomo essa água. E deixou o copo lá. Quando o pai chegou, a mãe disse: olha, o nosso filho não tomou abacate. Todo mundo tomou. Ninguém reclamou, mas ele disse que essa aí está uma água, ele não toma não. Disse: por que você não toma? Disse: porque está muito ralo. Eu adoro abacate, mas abacate. O pai não disse nada, saiu de casa. Daqui a pouco chegou com um saco de abacate. Prepara leite, menino. E fez vitamina de abacate, para não ter estômago que aguentasse. Fez a fila de copas, encheu de abacate. Você tem que tomar tudinho. Vitamina grossa de abacate. Ele tomou tanto a vitamina de abacate que mais nunca ele suportava nem ver o abacate. Enjoou de abacate. E Gregório, que estava nas trevas, enjoou de tanto fazer o mal. Não aguentava mais de tanto fazer o mal. Não aguentava mais a saudade da convivência do seu grande amor, que era Margarida. E quando Matilde percebe que ele já está começando a se enfastiar, vem em pessoa, materializa-se luminosa, abre os braços e chama por ele: vem, meu filho, não relute contra os agrilhões, eu te amo, meu filho. E ele, chorando, atira-se aos braços de Matilde e é retirado para estágios superiores. Era a libertação de Gregório. Nós todos temos um dia de libertação. Nós também precisamos nos libertar. Libertar de nós próprios, nos nossos próprios defeitos, das nossas próprias inferioridades. É um trabalho cotidiano, difícil, árduo. No Evangelho de João, no capítulo 4, há um relato muito elucidativo, em que conta que Jesus saía de Jerusalém em direção a Samaria, em direção a Galiléia, melhor dizendo. E para ir a Galiléia, passaria necessariamente pela Samaria. E ao se aproximar de Samaria, foi necessário escalar umas montanhas íngremes. E Jesus e os apóstolos chegaram exaustos no cume da montanha de Samaria, mais propriamente em Sicar, o local onde o patriarca Jacó havia construído um poço muito profundo, de onde retirou água para alimentar seu povo há mais de 1000 anos atrás. Conhecido Poço de Jacó, com 39 metros de profundidade para dar na água. Para se tirar água desse poço, é claro, é evidente que as pessoas iam com uma corda longa, atirava com um balde, 39 metros ou mais de corda para puxar água. Jesus senta-se à beira do poço de Jacó e espera por alguém. Ele aguarda a chegada de alguém especial, que ele sabia que iria ao encontro dele sem que soubesse quem era ele. Jesus sabia o futuro. Jesus conhecia desde já aquela mulher que iria falar com ele. Tratava-se de uma mulher que desejava conhecer a verdade. Tratava-se de uma mulher que gostava de orar no templo de Garizim, pedindo orientações a Deus. Tratava-se de uma mulher que, no nosso entender, buscava ser feliz, como todos nós queremos ser felizes.
Ela desejava a felicidade e achava que a felicidade estava no sexo. A felicidade ela iria encontrar no prazer sexual, no amor conjugal. Ela achava que ali ela iria ser absolutamente feliz, sem perceber que o verdadeiro amor, o amor, sublime amor, estaria guardado, reservado na essência do coração e não na estrutura orgânica, na morfologia da sexualidade humana. Jesus sabia disso e sabia que essa mulher estava insatisfeita com a vida, porque tivera vários maridos e nenhum deles transmitiu para ela a segurança, a paz e a felicidade. Por isso, Jesus quis falar com ela, porque Jesus sabia da importância do sexo e da sexualidade na nossa vida, porque é aí o caminho para o surgimento do amor, sublime amor. Foi por essa razão, por ele valorizar o sexo, por ele entender a importância da sexualidade, que ele participou de um casamento em boda de Caná. Foi por isso que ele participou daquele momento em que uma mulher ia sendo apedrejada em praça pública, porque usufruíra do sexo proibido. E os fariseus chegaram para Jesus e tentando disseram: mestre, que dizes tu desta mulher? A lei manda que ela seja apedrejada porque foi pega em adultério. Que dizes tu? Se Jesus dissesse: a minha mensagem de amor, soltem-na, e eu dizer: este homem está profetizando contra Moisés e a Torá bíblica. Se ele dissesse: apedrejem-na, dizia: olha que hipocrisia tem o Senhor, que fala em amor e manda e autoriza que apedrejem-na. Jesus, vendo a maldade humana naquele momento, olha para aquela turba e com seu magnetismo impulsiona neles a capacidade de recapitularem nas suas consciências os seus atos sexuais praticados indiscriminadamente, os seus crimes obscuros, ocultos, as casas das viúvas invadidas, as traições, as volúpias. Ele faz com que essas imagens aflorem a consciência de cada um. E quando ele percebe que todos estavam envolvidos no drama de consciência, ele escreve do chão, eleva o olhar e afirma: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. E todos, um após outro, retiram-se. Todos se retiram. Ele olha para aquela mulher. Ele era sabedor que essa atração incontida do sexo, essa volúpia do desejo, o instinto sexual que precisa ser domado por nós, olha para ela e vê nela valores e diz para ela: onde estão teus acusadores, se foram, Senhor? Eu também não te condeno, vai e não tornes a pecar. E não tornes a pecar. Porque o problema não é pecar. O problema é você consertar o erro. É não tornar a pecar. É corrigir-se. Porque pecar todo mundo peca, mas corrigir-se poucos querem se corrigir. Mas voltemos a João capítulo 4, Jesus em Sicar, sentado à beira do poço de Jacó, e chega a samaritana com um cântaro vazio, carregando no ombro, que era muito usual. Meio-dia em ponto, ela escolhera aquele horário
porque é um horário incômodo de caminhar carregando um peso com muita água, com o calor escaldante, porque ela desconfiava que as pessoas falariam acerca da sua vida pessoal, e para se furtar das críticas das outras mulheres que vinham cedinho pegar água, ela foi ao horário mais incômodo, meio-dia. Quando chega, Jesus, que sabia toda a sua vida, Jesus, que penetrava na essência do psiquismo das pessoas, olhou para ela e disse-lhe: dá-me de beber. Ela espanta-se: mas o senhor é um judeu, pelas vestes eu percebo que é um judeu, e o judeu não fala com o samaritano. Jesus disse para ela: se tu soubesse com quem estás falando neste momento, tu pedirias água a mim, porque a água que eu tenho, quem beber dela jamais terá sede. Que água Jesus falava? Era a água do amor. O amor que sacia a alma, o amor que quem toma deste líquido chamado amor não tem mais sede. Expande a emoção, ama mesmo sem ser amado, perdoa 1000 vezes. Quem toma dessa água jamais terá sede. Mas a mulher não compreendeu o que Jesus disse, o alcance filosófico da passagem de Jesus. E olha para ele e diz: mas Senhor, eu quero tomar dessa água, porque pelo menos eu não venho outras vezes buscar água nesse poço tão profundo que dá tanto trabalho. Mas Jesus não estava se referindo ao líquido H2O. Ele se referia à água da alma, a esse líquido chamado luz íntima da alma, esse germe chamado amor. Era esse que Jesus se reportava. E como ela não havia entendido, ele é mais direto: manda chamar teu marido, ou por outra, manda chamar teu amor, aquilo que tu pensa que é teu amor. Chama teu marido para falar comigo. Ah, Senhor, e baixa os olhos: eu não tenho marido. Jesus olha para ela e disse: é verdade, tu não mentiste, porque tu não tens marido de verdade. Tu tiveste 5 maridos e nenhum dos 5 foi teu marido. Viveste com 5 homens, desejando encontrar o amor, e um após outro não lhe satisfez. Deixaste os 5, estás agora com mais um que também não é teu marido. Ah, o senhor então é um profeta, é um Messias. Eu te pergunto, onde devemos adorar? Os judeus dizem que é preciso ir a Jerusalém, adorar no templo de Jerusalém. Nós, samaritanos, construímos um templo em Garizim. Onde é que a gente deve adorar a Deus? E Jesus então disse para ela: Deus é Espírito. Importa que seja adorado em Espírito de verdade. Tanto faz em Garizim como em Jerusalém, como em qualquer parte, sendo envolvido no amor, aí Deus está presente, porque Deus é Espírito. Esta mulher que cruzou os olhos com os olhos de Jesus, cujo olhar de Jesus penetrou na sua alma, cuja frase ecoou no seu espírito pela eternidade, com a frase: Senhor, dá-me de beber. Eu preciso tanto dessa água espiritual que eu alimentar para sempre, para eu não ter nunca mais sede. Domine, dá-me água. Senhor, dá-me de beber. Esta mulher desencarna, marcada por essa mensagem do Cristo, retorna ao planeta Terra 1500 anos depois,
envergando a indumentária de Santa Teresa d'Ávila, na Espanha. Ela funda a Ordem das Carmelitas Descalças. E na sua casa, no seu quartinho humilde, colocaram uma tela, uma pintura muito especial. Era Jesus com a samaritana no poço de Jacó. Quando ela ingressa na ordem religiosa, buscando para ela se redimir dos atrativos do sexo, da volúpia sexual que lhe tocava a alma, ela disse: agora vou entrar na ordem religiosa porque eu estarei livre. E na ordem religiosa, ela lembra-se, em lances do seu subconsciente, volta a imagem da samaritana no poço de Jacó. E ela conduz um livro, o breviário, o livro do dia a dia que ela usa para orar sozinha, ajoelhada. E no breviário, na capa do breviário, ela coloca a figura, a imagem de Jesus com a samaritana no poço de Jacó. E com de próprio punho ele escreve em latim: Domini ad mi aqua, Senhor, dá-me de beber. Era o inconsciente dela, era o subconsciente pedindo: Senhor, dá-me de beber. Era a samaritana que voltava. É o processo evolutivo convidando a todos nós para a nossa redenção espiritual. Paulo aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 13, ele fala de uma forma sublime acerca do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, eu sou como bronze que soa ou como símbolo que retine. E faz uma sequência de observações importantíssimas para nós, para sabermos o que é o amor sublimado. O amor sublimado é aquele que requer de nós paciência com o companheiro ou companheira, a abnegação para com o outro, benevolência, carinho, amor, fraternidade. É um tratado de amor que está ali exposto por Paulo, o apóstolo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13. E nós, que achamos difícil conviver a dois, é difícil viver a dois, sim, se nós não trabalharmos, se nós não investirmos, se nós não nos esforçarmos, se nós não extravasarmos amor, vai ser difícil, porque ninguém resiste ao magnetismo do amor. Porquanto Emmanuel dissera, no livro O Consolador, que a maravilha do amor, essa capacidade imensa que tem de contaminar as pessoas, de contagiar as pessoas de amor. E quem ama, contagia quem ama. Portanto, a recomendação de Jesus é de hoje e de sempre: amados, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Conhecereis meus discípulos por muito amarem. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.